Olá, sou Cláudia Rocha, profissional da área de Educação Física e Dança, pós-graduada em Gestão e Marketing Esportivo e pós-graduada em Psicomotricidade Clínica Institucional. É com imenso prazer que participo do Congresso Carioca e parabenizo você pela essa excelente escolha de estar se aperfeiçoando, buscando conhecimento, buscando informações para ser um profissional diferenciado no mercado. Bom, iremos falar sobre a psicomotricidade e a dança e essa perfeita integração. Eu costumo dizer que a psicomotricidade e a dança são duas ferramentas, quando bem utilizadas, com boa criatividade do profissional, ele com certeza terá resultados eficazes em sua aula, com respostas positivas de seus alunos. Vamos falar um pouquinho sobre a dança, um breve histórico sobre a dança. A dança surgiu desde os nossos antepassados. Os nossos antepassados já utilizavam a dança para se expressar, só que eles não sabiam o que era dança, né? Há muitos anos, os nossos antepassados, nossos primórdios, eles não sabiam o que era dança propriamente dita, mas ele utilizava esse corpo para se expressar, para cultuar um Deus, para agradecer uma colheita, agradecer o nascimento de uma criança. Então, essa utilização desse corpo era feita de forma inconsciente, porém, trazendo muito prazer, muita satisfação para eles, né? Só que com o passar do tempo, o homem foi se transformando, o homem foi evoluindo, o homem foi estudando esses movimentos, o homem foi entendendo esse corpo. E aí começa a transformar essa dança mágica em dança-arte. O que seria dança-arte? O que é a dança-arte? Que a gente ouve tanto dizer, dança-arte, a dança é uma arte, né? Então, a dança-arte quer dizer movimento, quer dizer expressão, que está ligada à emoção. Essa é a palavra-chave, emoção. Então, essa emoção que vem de dentro, que faz com que esse corpo fale, é a dança-arte. Então, é através do movimento, é através da expressão que o homem começa a entender que essa dança é uma dança-arte que possibilita N experimentações. Bom, Laban foi um grande estudioso da área da dança, para que pudesse hoje nós entendermos essa relação entre a dança e o corpo. Laban, ele diz assim: enquanto que os movimentos dos animais são instintivos e basicamente realizados em resposta à estimulação exterior, os do homem encontram-se caracterizados por qualidades humanas. Por intermédio deles, o homem se expressa e comunica algo de seu ser interior. Tem ele a faculdade de tomar consciência dos padrões que seus impulsos criam e de aprender e desenvolvê-los, remodelá-los e usá-los. Ou seja, o homem, ele tem consciência, o animal, não. Então, por esse motivo, o homem, ele consegue, através do seu corpo, fazer com que ele se desenvolva, ele se remodele e utilizar isso de forma a ajudá-lo a se desenvolver. Bom, então, se Laban diz isso, nós chegamos a um autor mais atual, que é Piaget, que tem uma perfeita relação com Laban. Nas teorias de Laban e Piaget, a importância dessa parte social, dessa parte dos processos cognitivos são necessários. Então, olha só, Laban, precursor, bem mais antigo, vem com uma teoria que se junta a Piaget, que tem a mesma teoria, falando sobre a parte biopsicossocial, falando do quanto esse corpo ele tem a capacidade de pensar,
de agir, de ter uma memória, de ter uma linguagem. Então, esses dois grandes estudiosos, eles começam a entender e ter uma relação perfeita entre a dança e aí, que a gente vai falar mais à frente um pouquinho, a psicomotricidade, né? Então, a criança, de acordo com Laban, tem a natural tendência de movimentar-se. Então, vamos lá. Se a criança tem a natural tendência de movimentar-se, por que os profissionais, educadores, deixam as crianças estáticas, paradas em sala de aula? Por que nós, educadores físicos, profissionais da área da educação física, da dança, não utilizamos da criatividade para incluir ao nosso planejamento atividades ricas em brincadeiras, em jogos, para que essa criança possa experimentar, para que essa criança possa se descobrir, saber o quanto esse corpo tem possibilidades de se expressar. Cabe a nós, profissionais da área, utilizarmos dessa criatividade. Eu não estou dizendo aqui que nós não tenhamos que seguir um planejamento. Temos que seguir sim um planejamento e incluir a esse planejamento essas atividades lúdicas, psicomotoras, que nós vamos falar mais à frente, que podem contribuir muito para essa criança assimilar e se desenvolver. E aí ela se desenvolvendo, ela vai chegar também no momento em que da assimilação ela passa para a acomodação. Ela já entendeu, ela já aprendeu, ela já se transformou. E aí nós precisamos buscar mais, trazer mais experiências para essa criança, para que ela possa assimilar, acomodar e partir de novo, enfim, e acontecer o que nós esperamos, o desenvolvimento pleno desse aluno. Bom, então é importante que a nova técnica, né, relacionada com Laban, com Piaget, integra o conhecimento intelectual à habilidade criativa. É o que eu falei. Nós precisamos trazer da realidade da sala de aula para a atividade propriamente dita prática. Fazer com que essa criança se movimente. Eu acredito que esse perfeito trabalho multidisciplinar, onde nós, profissionais da área da educação física, da dança, estão ligados com o profissional, professor, educador de sala de aula, vamos conseguir fazer um trabalho muito mais rico, muito mais pleno para essa criança, ok? Bom, e aí a dança, ela se transforma sendo um fruto de necessidade de expressão do homem. Por quê? Porque a dança, ela é físico, mental e emocional. Quando nós falamos que a dança é o físico, é o mental e o emocional, e que nós precisamos trabalhar isso, a gente chega de encontro a quê? A psicomotricidade. A psicomotricidade, ela é o quê? Psico fala... O que quer dizer psico? Psico vem do termo grego alma, psique, né? Motricidade, movimento. E esse movimento, essa alma, movimento, psicomotricidade, tem tudo a ver com a dança. E por que não dizer que a dança e a psicomotricidade estão interligadas, estão integradas? Sim, estão. A dança não é físico, mental e emocional? A psicomotricidade também. Então, essa relação entre as duas é perfeita para que possamos trabalhar de forma criativa nas nossas aulas. Bom, e aí a dança ela surge em 1920
ela de fato é introduzida nos PCNs, né, no universo escolar, em 1997. E aí a gente começa a entender que essa relação entre dança e educação fazem uma parceria maravilhosa. E a psicomotricidade que vem surgir para reforçar o quanto ela também trabalha esse lado corpo, mente, ela trabalha o motor, ela trabalha o cognitivo, ela trabalha o físico, o social, o mental. Elas estão juntas. Vitor da Fonseca nos fala muito sobre a psicomotricidade, o quanto essa relação corpo e mente tem a ver com a psicomotricidade. Ele nos diz que nós não podemos deixar essas crianças paradas. A gente não pode tolir essas crianças do movimento. Nós precisamos explorar o meio, nós precisamos explorar as possibilidades, N possibilidades de atividades, de jogos, de brincadeiras, trazer o lúdico para que essa criança possa se desenvolver. Só que para isso a gente tem que ter um planejamento flexível, um planejamento em que cumpra o que deve ser cumprido, mas que possa também ter a flexibilidade de aceitar as propostas também trazidas por nossos alunos. Muitas das vezes você monta um planejamento e naquele momento você tem que ser flexível a modificar algumas questões por conta do que o seu aluno está trazendo para você. E aí é onde nós temos que ter a sagacidade, a perfeita, vamos dizer assim, uma perfeita sensibilidade, uma perfeita percepção do que eles precisam naquele momento. Essa percepção e essa sensibilidade que tem que estar com o profissional, ela deve estar o tempo todo aguçada para que ele possa sentir, perceber o que ele também necessita. Muitas vezes você leva tudo pronto e acha que é aquilo, ponto e acabou. Não, seja flexível, seja sensível, seja perceptivo ao ponto de saber entender que muitas das vezes naquele momento eu preciso parar o que eu planejei e deixar com que o aluno explore e diga o que ele também quer. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas atividades mais à frente, dessa exploração, dessa possibilidade de você deixar com que o aluno também participe. É importante que o aluno ele se sinta parte integrante daquele processo, daquele planejamento, para que ele tenha prazer, para que ele tenha vontade de, inclusive, dizer assim, eu quero voltar para a aula daquele professor, eu adoro aquele professor. Então você precisa despertar isso no seu aluno. É plantando essa sementinha que você vai despertar nele o prazer pela atividade que você propõe. Pelo âmbito escolar, para quem trabalha em academia, para quem trabalha em escolas de dança, enfim. Porque nós temos N profissionais que trabalham com a dança e a psicomotricidade em diversos ambientes. Então, usar dessa criatividade é, com certeza, o grande diferencial que o profissional vai conseguir colocar para o seu aluno, ok? Bom, e aí como integrar a psicomotricidade e a dança? Com disciplina, com criatividade, como eu já falei aqui desde o início, com comprometimento. Eu gosto muito dessa palavra, o comprometimento. É saber que você tem lá alguém esperando por você, que precisa de atenção, que precisa de acolhimento. Hoje, nós entendemos que a nossa sociedade precisa disso, de acolhimento,
de profissionais, de pessoas que possam ouvir, possam entender o que ele necessita. Por isso eu falo tanto da questão da sensibilidade e da percepção do profissional em relação ao seu aluno. Eu sei que nós trabalhamos muitas vezes, né, em turmas heterogêneas, em turma heterogênea, em grupos enormes de alunos que dificilmente a gente consegue dar uma atenção específica a cada um. Mas nós precisamos ter esse cuidado com cada um que está naquela turma. Nós trabalhamos de forma coletiva, porém, precisamos ter um olhar individualizado. E para isso nós precisamos ter comprometimento em planejar com antecedência, ter o cuidado de levar para essa turma, para esse aluno, algo que lhe traga prazer, que lhe traga vontade de estar na sua aula. Porque aí você vai conseguir transformar esse aluno, você vai conseguir fazer com que ele sempre queira voltar e que ele sempre esteja motivado. A motivação vem de dentro, mas se você não proporciona um meio onde ele possa explorar, ser acolhido e entender que ele pode fazer parte desse processo, aí você não terá sucesso. Então você precisa ter em mente que esse aluno, ele precisa ser acolhido, ele precisa se sentir parte desse processo para que ele retorne, para que ele aprenda, para que ele tenha prazer. E aí, ele tendo prazer, com certeza você vai contribuir para a saúde dele, para a sua qualidade de vida, para o seu bem-estar, né? Seja ele pessoal, seja ele futuramente profissional. Então você tem que ver o quanto que o seu comprometimento, a sua atenção a esse aluno vai fazer diferente esse indivíduo para a sociedade. Bom, e aí a gente fala sobre a relação, né, da dança e da psicomotricidade. Essas bases funcionais e relacionais têm uma perfeita relação entre corpo e movimento. Então, a psicomotricidade e a dança, quando bem integradas, elas trabalham juntas e vão, com certeza, trabalhar esse corpo e essa mente de forma a ter um corpo em movimento, um corpo em expressão. Um trabalho em que iremos aprimorar cada vez mais o desenvolvimento deste aluno. De que forma? No espaço, no tempo, do como, onde e quando fazer, você vai relacionar essas bases funcionais das formas, do espaço, do tempo, com as bases relacionais, do relacionamento, que é tão importante hoje. Ter um bom relacionamento, ter um bom entendimento, saber os seus limites, saber o limite do outro, através das atividades, através das propostas que você irá levar para o seu aluno, para o seu planejamento, para a sua turma. Então, quando você consegue fazer essa perfeita relação entre psicomotricidade e dança, dança e psicomotricidade, você irá desenvolver as habilidades específicas desse aluno. Quais são essas habilidades específicas? Você vai contribuir através de jogos, de brincadeiras, de atividades recreativas, sejam elas direcionadas, sejam elas até que eles possam propor e você estar ali só no
ajuste dessas atividades, né, passando as regras, os critérios, né, de forma flexível, você irá ajudar e contribuir ao desenvolvimento das habilidades deste indivíduo. O esquema corporal ser trabalhado com essas atividades de jogos, brincadeiras, a parte lúdica, você desenvolve o esquema corporal, a lateralidade, o equilíbrio, a coordenação motora fina, a coordenação motora ampla, a agilidade. Então, tudo isso você consegue trabalhar trazendo a psicomotricidade e a dança para que o corpo seja movimento, o corpo seja a perfeita expressão, trazendo o entendimento. Porque também não podemos passar tudo isso para o aluno sem mostrar para ele o que ele está desenvolvendo, o que ele está aprimorando, o quanto ele está se transformando, ok? Bom, e aí a gente chega num autor que é muito importante que você faça um estudo aprofundado também, que é Galahu. Galahu fala sobre as fases do desenvolvimento, né? Os seus níveis e faixa etária. E aí é importante que você aprenda, só que isso não é para você aprender e engessar no seu planejamento, né? Você pode explorar muito mais de acordo com o que esse aluno traz para você. Bom, Galahu, ele entende, e um grande estudioso, traz para nós sobre a importância do lado biológico e cronológico, que é, como eu falei, da parte do seu nível e faixa etária deste aluno, o nível e faixa etária do aluno. Bom, cérebro, o corpo, a mente estão interligados, ok? Então, Galahu fala sobre o corpo, que é movimento, através da mente, a mente, movimento, corpo, todos interligados na base do cérebro. E aí, essa compreensão dessa fase de desenvolvimento, dos seus níveis, vai fazer com que você respeite e entenda o que cada faixa etária tem a ser explorada, a sua parte motora, a sua parte motricidade, motora do movimento. Temos que respeitar sim as etapas. Nós não podemos fazer com que uma criança que com seus 7 anos não tenha capacidade de executar algum movimento, a gente force e faça com que essa criança execute. Cada um tem também o seu tempo. Não podemos pular etapas, não podemos queimar etapas, porque fazendo dessa forma nós iremos com certeza frustrar esse aluno, fazer com que esse aluno desista antes da hora. Então aí eu volto e torno a dizer que nós profissionais da área devemos ter a sensibilidade, a percepção em saber que até onde aquele aluno pode ir, até onde nós podemos levar este aluno. E aí entra o conhecimento, né, dos limites do seu corpo. É muito importante que o profissional tenha essa sensibilidade e essa percepção. Não adianta querermos forçar algo que ainda não está pronto ou preparado para receber. Então essa sensibilidade, torno a dizer, e essa percepção tem que estar muito aguçada em nós profissionais da área, para não frustrar o aluno, para que ele não desista, para que ele não se torne um aluno tímido, muitas das vezes, um aluno que não quer retornar à sua aula, porque você extrapolou o limite dele.
Ele tem que saber, e você, o limite até onde pode ir, ok? Tomem cuidado com isso. Muitas das vezes a gente explora demais, achando que fazendo assim, dessa forma, é que nós vamos ajudar e contribuir com esse aluno. E muitas das vezes não. A gente pode estar prejudicando. Nem sempre aquele aluno que para você pode parecer que está bem, ou para o pai, né, e para a mãe, para pular um nível ou executar alguma atividade que ele não é capaz ainda, está apto para isso, ok? Então, cabe você estudar, você buscar esse conhecimento, pegar e ter essa percepção de como trabalhar sem frustrar o seu aluno. Bom, e o que eu trago agora é sobre as contribuições da dança e da psicomotricidade para o desenvolvimento da criança. Então, a gente precisa entender que a psicomotricidade e a dança, elas têm bem parecidas as suas contribuições, por isso que elas são muito relacionadas, né? Para o desenvolvimento da criança ou do adolescente, né? E até mesmo do adulto, porque nós estamos em constante desenvolvimento, a gente até morrer, nós estamos nos desenvolvendo, ok? Não tem essa de que só a criança se desenvolve, não. O ser humano, como um todo, a sua vida, ele se desenvolve. Então, quais são essas contribuições da psicomotricidade e a dança? O desenvolvimento da parte motora, da parte cognitiva, da parte afetiva e da parte social. A parte motora que se refere ao amadurecimento do controle motor, do controle dos seus músculos, do seu organismo. Esse controle até onde eu posso pegar um objeto com força ou largar. Enfim, essa parte motora, ela é bem desenvolvida na dança e na psicomotricidade, quando bem trabalhada com criatividade, com planejamento, com flexibilidade. A parte cognitiva que está presente na percepção, perceber o pensamento, a memória, a resolução dos problemas, da criatividade, essa é a parte cognitiva. Isto significa a parte cognitiva. E a psicomotricidade é isso, é o motor, é o cognitivo, é o afetivo. A dança é o motor, o cognitivo, o afetivo. O afetivo é essa troca de experiência, né? Que está muito ligado também, o afetivo, ao lado social. Essa troca de experiência é fazer com que o meio proporcione diversas experimentações para esse indivíduo. Então não adianta eu ir somente com a parte técnica, com atividades maravilhosas, técnicas, mas não levar para esse aluno a parte também da criatividade, a parte lúdica, a parte de jogos, de brincadeiras, que contribuem de forma maravilhosa para o desenvolvimento deste aluno, né? Na parte de saber os seus limites, saber o limite do outro, saber até onde ele pode ir ou não. Enfim, ele se conhecer e conhecer o outro, conhecer as suas possibilidades corporais, mentais, a sua parte cognitiva, a sua parte afetiva, a sua parte motora e a do outro também. Bom, e aí eu deixo aqui uma frase bem bacana para vocês. O crescimento físico, a maturação neurológica e a construção das habilidades relativas ao comportamento social, cognitivo e afetivo dependem do meio. Foi o que eu falei. Se você não tem um meio que proporcione diversas experimentações, você não irá conseguir de forma alguma desenvolver esse aluno. O meio é muito importante, né? Imagina você deixar uma criança dentro de um quarto sem nenhuma possibilidade de movimento, de experimentação, ou seja, de ter brinquedos, de ter materiais que ele possa explorar.
Você acha que essa criança vai se desenvolver de forma plena? Eu acredito que não. E os estudos comprovam isso. Se você tem um meio onde você coloca diversos materiais, um exemplo, né? Você tem uma atividade onde você coloca diversos materiais como bambolês, cordas, bolas de diversos tamanhos, diversos materiais que sejam ásperos, que sejam lisos, enfim, que possa o aluno perceber, ter essa sensibilidade, né, de perceber a parte sensorial dele, saber o que é liso, o que é áspero, o que é grosso, o que é fino, o que é quente, o que é frio, o que é grande, alto, pequeno, enfim. Se você não proporciona isso para o seu aluno, com certeza ele estará prejudicado no seu desenvolvimento. E a psicomotricidade e a dança, quando elas bem atreladas, interligadas, elas vão desenvolver e proporcionar isso, com certeza. Então, quando eu falo sobre a dança com a psicomotricidade, é porque nós podemos, através de atividades lúdicas, que vem trazida pela psicomotricidade, né, na sua parte neurológica, na sua parte motora, trazer um rico universo para, em conjunto com a dança, sua parte técnica, né, não só a dança propriamente dita, mas juntar dessas duas possibilidades para que o aluno possa explorar, se desenvolver e ter um perfeito processo de ensino-aprendizagem. A partir do momento que esse aluno ele consegue mostrar que aprendeu, é porque ele se transformou. Bom, e aí nós vamos entender que houve um crescimento, um amadurecimento e uma aprendizagem.